Quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de hoje. Bem, esses dias foram passados, como são os dias da Igreja, à luz dos santos. Comunhão dos santos, nela se encontram todos os elementos importantes para a fé, a exemplaridade. Como estamos precisando de exemplos? Os exemplos são eloquentes, contundentes, eles imprimem concretude à verdade, já que os santos são exemplares do Evangelho. Nos santos de todos os tempos, o Evangelho realizou-se, em particular, em alguma das suas facetas, o Cristo pobre, o Cristo sofredor que dá vida, o Cristo sábio e mestre, o Cristo virgem, que se consagra ao Pai exclusivamente. Muitas são as facetas que os santos exprimem de um único mistério que conhecem, amam, imitam eles mesmos. Porque Cristo disse na última cena, no capítulo 13 de São João: eu, vosso mestre e Senhor, fiz isso, para que também vós o façais. Vos deixo exempla. Então, isso é muito importante, a exemplaridade. Depois, a comunhão dos santos nos recorda que os santos se interessam por mim, por nós. Os santos representam uma das dimensões da Igreja, aquela futura, pois os santos pertencem já à Igreja triunfante. Mas a Igreja triunfante, o Cristo, a Virgem Maria e os santos, não estão de costas para a Igreja militante e nem para a Igreja padecente, aquela do purgatório. Nós sabemos que a Virgem encabeça a prece, a súplica e a intercessão pelas almas do purgatório, unida e regendo nas preces que expressam-se no escapulário. Nós sabemos que a Virgem quer que seus filhos se purifiquem o mais rápido possível para poder realizar a obra plena de ver a Deus, a obra final. Mas a Igreja que está presente no mundo, ela ainda está a caminho. Uma igreja missionária, uma igreja que sofre primeiro pelo pecado de seus membros, sejam bispos, padres ou fiéis, sofre porque, como lhe foi dito profeticamente pelo Cristo, esta igreja militante está em guerra com o mundo, e é triste que em alguns períodos da vida da igreja, homens de igreja queiram parecer-se com o mundo, concordar com o mundo, adaptar-se ao mundo. O mundo se torna uma meta, inclusive da própria dita, então, evangelização. Não, todas as vezes que evangelizamos com seriedade, Jesus disse-nos que encontraríamos o ódio do mundo. A palavra é muito forte, mas é preciso empregá-la. O mundo nos detesta, quando de fato não somos como o mundo. E no capítulo 17 de São João, a famosa oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Eu não sou do mundo, e eles também não. Portanto, a missão da igreja militante não é conformar-se ao mundo, adaptar-se ao mundo, esperar ou mesmo buscar a aprovação do mundo. O mundo não tem que nos aprovar. Em última instância, é melhor que nos desaprove. Agora, isso não quer dizer, segundo a argumentação dos ativistas, dos pensamentos políticos e até partidários dentro da igreja, que nós devemos diminuir o princípio da salvação. Fala na carta a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
É como se dissesse: eu quero que o mundo deixe de ser mundo, para tornar-se em Cristo, morto e ressuscitado, nova criação. Nova criação a caminho, na sua potencialidade. A igreja militante é o paraíso em processo, aqui, ele já realizado e alcançado e aberto pelo Cristo a todos os justos. Portanto, sabemos que a prece dos justos, isto é, a intercessão, faz com que a igreja militante possa encontrar sempre forças para que se realize, como garantido pelo Cristo, a sua afirmação diante de São Pedro: as portas do inferno não prevalecerão. É uma luta grande, com muito sangue, com muito sofrimento, esmagamentos, omissões. O demônio atua nos corações tíbios, que às vezes são tantos. Mas basta a comunhão dos corações crentes e fiéis, férvidos, que a comunhão dos santos garante o combustível, a energia e o oxigênio de todas as células fiéis. Como diz o livro da Sabedoria no capítulo 3, a vida dos justos está nas mãos de Deus. Mas nesta manhã, gostaria de quarta-feira, de concluir a nossa meditação sobre o Evangelho de domingo, já que tivemos muitos temas na semana. Celebramos ontem a festa de São Lucas, segunda-feira a festa de Santo Inácio de Antioquia. Então é necessário hoje falarmos um pouco mais sobre o Evangelho, sobre esse juiz e essa viúva que, insistindo, lembre-se que o Evangelho está baseado na afirmação sobre a necessidade de orar sem desanimar. Sem dúvida nenhuma, a fé, a esperança e a caridade estão entrelaçadas como o dom de Deus aos que creem, porque nós sabemos bem que esta realidade não está fora do alcance dos homens. É dom de Deus crer, esperar e amar. É a marca. Aquilo que talvez o Apocalipse quisesse dizer quando falava do tal na testa dos eleitos. Esta mulher, e a palavra viúva indica que ela não tem nenhum poder. As mulheres casadas na antiguidade tinham o poder do marido, da família. Sozinhas elas não tinham amparo. Por isso mesmo, no Antigo Testamento, 3 são os objetos imensos da justiça e da misericórdia, a partir da lei, da Torá: a viúva, o órfão e o estrangeiro. Estes precisam de proteção, de compreensão e de justiça. Temos depois do outro lado uma figura interessante, um juiz iníquo. Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Parece-nos bem atual. Juízes iníquos, que vivem e atuam para além do código que aparentemente juraram defender. Assim como médicos que aceitam o aborto, mas fazem o juramento de Hipócrates. Encontramos sempre distorções, mesmo nas fileiras da igreja. Às vezes encontramos ministros, ordenados ou não, que estão vivendo ou agindo aparentemente contra a natureza dos seus juramentos e promessas. Por isso, a força desta viúva foi a insistência. Uma insistência tal que dobrou o juiz iníquo. E Jesus, então, na verdade, se é uma parábola, não está interessado em falar daquele juiz numa cidade qualquer. Mas está falando dos homens, qual viúvas, que se voltam para Deus. E não temos, ouvimos outro dia o profeta Abacuque dizer: se demorar, espera. Esta viúva esperou ativamente. Na Santa Missa dizemos: vivendo a esperança, aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que os cristãos fazem. E a prece é a voz da esperança. Só reza quem espera. Quem não espera não reza. Desespera-se
e, sobretudo, age contra a própria consciência. Por isso, Jesus coloca esta parábola no coração dos homens. Deus faz justiça aos seus eleitos. E no fim, uma pergunta que não quer calar. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre esta terra? Isto é, a humanidade saberá guardar, com a graça de Deus, os dons teologais, as virtudes teologais que recebeu no batismo? Fé, esperança e caridade? O que falta hoje para que a fé seja mais firme, para que a fé seja sã e não titubeemos diante dos obstáculos?